Uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Olá! Uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade, hoje através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho e o nosso abraço a você que nos prestigia, acompanha o nosso programa e acompanha toda a programação da TV. Hoje, em nosso programa, vamos comentar um tema que, aliás, foi objeto de reflexão por Allan Kardec em o livro A Gênese, livro lançado em 1868, um dos livros do Pentateuco kardeciano. No capítulo 18, Allan Kardec fala a respeito dos sinais dos tempos, a geração nova. O assunto vem sendo muito debatido atualmente, essa questão da transição, essa questão da Terra deixar de ser um mundo de provas e expiações, passando a ser um orbe de regeneração. Muitas pessoas têm se manifestado a respeito, muitos espíritas, estudiosos, muitos espíritos também vêm se manifestando a respeito através dos mais diferentes médiuns. E as opiniões são as mais desencontradas por vezes. São as mais desencontradas e por vezes são as mais estranhas, como também por vezes são as mais ilógicas. Allan Kardec tratou do assunto com o bom senso que o caracterizava. Inspirado pelos espíritos superiores, no livro A Gênese, ele fala a respeito da nova geração. Ele fala a respeito dessa nova geração de espíritos, de criaturas humanas, dos novos espíritos que deverão habitar a Terra ou já estão começando a povoar a Terra, no sentido de fazer de que a humanidade avance, no sentido de fazer que a humanidade progrida, não apenas no aspecto intelectual, mas também em seu aspecto moral. Nós vamos acompanhar aqui, comentando, o raciocínio de Allan Kardec. Allan Kardec, sendo inspirado pelos espíritos superiores, pelo Espírito da Verdade, ele escreveu em A Gênese, a nova geração. Esclarecemos que essa nossa tradução da Gênese não é a tradução que vem sendo acusada de adulteração. Essa nossa tradução é da primeira edição de A Gênese. Allan Kardec escreveu: para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela seja povoada apenas por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que apenas queiram o bem. Ou seja, os espíritos arcaicos, os espíritos retrógrados, não devem mais encontrar oportunidade de reencarnar sobre o orbe, reencarnar aqui na Terra. Os espíritos mais esclarecidos
reencarnando, eles haverão de promover, de impulsionar o progresso. Agora, evidentemente que isso carece de acontecer em diversas partes do mundo. Não apenas aqui no Brasil, não apenas na América do Sul, mas também nos países europeus, enfim, nos mais diversos países. Nos países nos quais ainda existem muitos problemas sociais, problema de descrença, de materialismo, preconceito religioso, fanatismo religioso, um preconceito social muito grande. A Terra necessita de acolher espíritos com novas ideias, de vez que os espíritos que se encontram encarnados na Terra, aqui já se encontram encarnados, vamos dizer assim, há 30, 40, 50 anos, dificilmente modificarão as suas concepções, dificilmente haverão de mudar as suas ideias, os seus paradigmas a respeito dos mais diversos assuntos. São espíritos que já vêm com um pensamento formado, uma ideia cristalizada, e esses espíritos dificilmente mudam o seu modo de pensar. Aliás, eles lutam para que o status quo seja mantido. Eles lutam para que nós continuemos aí, para que a coletividade humana continue aí estacionada nessa pasmaceira espiritual, nessa pasmaceira moral e até mesmo intelectual, porque nós sabemos que existem espíritos na Terra que são contrários até ao avanço da ciência. Eles se posicionam contra o avanço da ciência. Vejamos que absurdo. Então Allan Kardec fala que para que os homens sejam felizes, é necessário que ela seja povoada apenas por bons espíritos encarnados e desencarnados que apenas queiram bem. Tendo chegado tal tempo, e nós não podemos fazer uma previsão, ninguém pode fazer uma previsão desse tempo. O próprio Cristo fala lá em Novo Testamento que nem ele sabia o dia, nem ele sabia a hora, nem os anjos sabiam, mas só o Pai, nem os anjos que estavam no céu sabiam dizer, quando isso ia acontecer. Não é? E a lógica nos diz que isso não vai acontecer de maneira abrupta, de uma hora para outra. A evolução não é assim. A evolução não dá saltos. Nada sobre a Terra aconteceu de uma hora para outra. Tudo levou tempo. Tudo leva tempo. Uma ideia para se impor, ela leva tempo. Inicialmente ela é combatida, ela é perseguida, depois ela é discutida, depois ela acaba sendo aceita. Uma ideia para se impor, um pensamento para se impor é assim. Foi assim no campo da ciência, não é? Durante quanto tempo o homem achava que a Terra era o centro do universo, que não era a Terra que girava em torno do Sol, mas sim o Sol que girava em torno da Terra. Levou tempo para que o homem aceitasse o inverso, aceitasse o contrário. Então, tendo chegado tal tempo, tal época, não é um dia, é um tempo. Esse tempo pode significar 50 anos, 100 anos, 200 anos. Isso vai acontecendo devagar, gradativamente. Com a desencarnação dos pensamentos ultrapassados e a reencarnação de espíritos com ideias novas. Esses espíritos portadores de ideias novas, eles vão chegar aqui na Terra e ainda vão ter que lutar. Eles vão ter que lutar contra o meio hostil, contra o meio adverso. Provavelmente eles vão pagar um pesado tributo. Eles vão ser contestados, perseguidos, ironizados,
ridicularizados. Toda ideia nova é assim. Agora, quando essa ideia nova é verdadeira, ela acaba por se impor. Vejamos o que aconteceu com o cristianismo. O cristianismo, vamos dizer assim, para ser melhor aceito, ele demorou 300 anos. Mais de 300 anos. Durante 300 anos, os cristãos foram combatidos, foram mortos, não é? O autor da ideia, Jesus Cristo, ele foi crucificado, ele foi morto, foi traído. Traído por um companheiro, foi traído, foi negado por outro companheiro, foi preso, foi sentenciado à morte, foi crucificado. E depois, durante 300 anos, o cristianismo ainda lutou contra o paganismo, lutou contra a idolatria. Então, nós não podemos dizer que isso vai acontecer em 3 meses, em 3 anos, em 30 anos. Vejamos, o cristianismo até hoje não se trata de uma doutrina aceita universalmente, ou seja, aceita no mundo todo. Jesus até hoje conta com opositores. O Evangelho até hoje conta com opositores. Muitos povos têm Jesus em consideração, mas os próprios judeus, por exemplo, não aceitam Jesus na condição de Messias. Aceitam Jesus na condição de profeta, não é? Mas eles dão maior destaque a Abraão, a Isaac, a Jacó, ao próprio Moisés, do que ao próprio Cristo. O mesmo acontece com o islamismo, não é? Com os nossos irmãos chamados muçulmanos, não é? Os muçulmanos, eles valorizam muito mais o seu profeta, o profeta do Corão, Mahomet, não é? Valorizam muito mais Maomé do que o próprio Cristo. Não é que eles não aceitem Jesus, aceitam Jesus, aceitam Maria de Nazaré, aceitam Cristo como um profeta, mas não maior do que Maomé. Então vejamos, o cristianismo, para se impor, ele demorou mais de 300 anos. E foi preciso que um imperador se fizesse cristão, ou pelo menos se fizesse simpático ao cristianismo, no caso de Constantino. Nós vamos fazer uma pausa e vamos voltar no segundo bloco.